Muito bom, André. A questão do desempenho do animal, ou a performance animal, é um indicador que o produtor pode usar para saber quando começar a fazer esse ajuste no manejo? Uma forma interessantíssima e as próprias quatro leis do pastoreio Voisin demonstram lá na quarta lei, aliás, desculpe, na terceira lei, lei da ajuda, que justamente é uma lei que nos mostra a importância de estar atento ao desempenho das diferentes categorias que conformam um rebanho. Então, essa observância do desempenho animal é importantíssimo para ajustar a taxa de lotação. Como eu disse no início, pelo fato de o pasto se renovar com uma certa velocidade, nós temos algumas semanas onde os animais têm excesso de proteína na dieta, então é bastante comum a gente observar essa leve diarreia que vai acontecendo no gado, que é sinônimo desse excesso de proteína. Quando tem esse alimento desbalanceado, com muita proteína, os animais vão passar algumas semanas, naturalmente, com um ganho de peso mais baixo. É bastante comum, inclusive o pessoal utiliza uma expressão lá em Tocantins e no Pará, eles dizem que o gado escorre, né? Então, é até comum se observar que os animais, especialmente os animais muito grandes, mais gordos, eles chegam a perder peso durante algumas poucas semanas depois do início da estação de chuva. Então, a observância do rebanho, aquela questão que eu sempre repito, a importância de se observar a bosta dos bovinos, vai nos dar um direcionamento interessante de ações que devam ser tomadas para que a gente possa ajustar essa carga animal e conseguir manter um desempenho satisfatório, né? Então, muita gente coloca também suas vacas para parirem nesse início de estação chuvosa, porque vai coincidir a parição, que é um momento em que as vacas necessitam de mais pasto, com um momento em que a natureza vai fornecer naturalmente mais pasto pela questão das chuvas abundantes. Então, as vacas também vão parir, vão enfrentar algumas semanas com essa situação. Como que se resolve isso, né? Seria talvez uma pergunta complementar desse caso, e justamente uma das maneiras de se resolver é ajustando a lotação, como foi dito anteriormente. Ou outra forma é retardando a compra de animais para aumentar o tamanho do rebanho. Enfim, existem quatro ou cinco estratégias que podem ser utilizadas pelo pecuarista em função da sua realidade, em função do tipo de pasto. Tem alguns pastos que se recuperam mais rápido, do tipo de solo também, que alguns solos são mais secos, mais rasos, alguns outros solos são mais profundos. Então, tudo isso aí acaba interferindo, mas a gente deve levar em consideração, né, só para aproveitar as tuas três perguntas até agora, e já fazendo uma, um leve resumo para a gente não perder o fio da meada aqui, né? Então, nós temos um ajuste do pasto possível por modificar o tempo de descanso. Nós temos um ajuste do pasto possível pelo aumento da quantidade de animais ou diminuição da quantidade de animais, chamado ajuste da taxa de lotação, e também temos um ajuste possível, um ajuste não, um indicador dessa qualidade do pasto através do desempenho dos animais, e que onde não tiver uma balança, o dia que não tiver uma balança, observem o esterco do teu gado, seu gado, que vocês vão ver algumas informações bastante valiosas sobre o desempenho que esses animais estão tendo. André, tem uma pergunta aqui, já falando sobre a questão da taxa de lotação, e o Guila fala o seguinte:
Ele pergunta, André, é melhor aumentar o número de animais do lote ou colocar o lote para pastar em menos cercado? Acho que ele entrou agora na live. Para fazer um ajuste de pasto, a gente pode utilizar as duas estratégias que estão, que fizeram parte da pergunta. Então, se eu tiver sobra de pasto, eu estou imaginando, aqui agora eu estou imaginando, né? Quem fez a pergunta poderia depois esclarecer se esse é o caso, tá? Se a gente tiver bastante pastagem, a gente tem essa possibilidade. Eu posso, por um lado, diminuir a quantidade de piquetes que aquele lote vai utilizar, então fazendo o que a gente chama de uma rotação mais rápida. Então, por exemplo, se o lote tem 15 piquetes e eu troco de 2 em 2 dias, ou de 3 em 3 dias, desculpe, eu tiro 3 ou 4 piquetes, mantenho a troca de 3 em 3 dias, e com isso eu diminuo o tempo de descanso do pasto, então conseguindo ajustar a taxa de lotação. E esses piquetes que foram ignorados nesse ajuste, eles podem ser reservados para utilizar na época seca, né? Então, reserva na forma de feno em pé, o pasto diferido, que é o nome técnico correto, pode ser fenado mesmo, colhido e transformado em feno, ou mesmo colhido e transformado em silagem de capim. E o outro método que é possível de se fazer, se a gente tiver animais homogêneos que permitam que se aumente a quantidade de animais no lote, sem atropelar a terceira lei, a lei da ajuda, quer dizer, mantendo a homogeneidade dos animais, a gente pode aumentar a quantidade de animais no piquete, sim, de uma maneira que o pasto se rebaixe mais, e aí vai aumentar o tempo necessário de descanso para aquela pastagem se recuperar. Quando a gente aumenta a quantidade de animais no lote, por esse tema de sobra de pasto na época de chuva, tem que se lembrar dois pontos auxiliares estruturais. Primeiro ponto, que se eu estou aumentando a quantidade de animais no lote, eu preciso aumentar o acesso à água para esses animais. Então, se eu tenho 100 animais num determinado lote e eles têm espaço para beber os 100 animais e eu resolvo aumentar para 150, eu tenho que garantir que o meu espaço de bebedouro ou acesso ao açude ou acesso ao riacho permitam que esses 150 bebam naquele horário específico, né, que sempre é mais ou menos das 9 às 2 da tarde, aí para o horário de Alagoas. Então, isso tem que ser observado. E da mesma forma, o acesso ao saleiro, se os animais estão comendo sal mineral, também tem que ser ajustado o tamanho de saleiro para o ajuste do tamanho do lote. Mas qualquer uma das duas opções estão corretas, vai depender da tática a ser utilizada em cada propriedade, né? Tanto diminuir a quantidade de piquetes para o lote, quanto aumentar a quantidade de animais no lote. Beleza. André, e para a estação de chuva? O sistema mais eficiente seria o contínuo ou rotacionado? Essa pergunta, para mim, a gente não tem nem dúvida, né? Sem dúvida, a rotação de pastagens ela traz benefícios muito grandes para a propriedade, tanto na chuva quanto na seca, e ela é uma forma imbatível de se aumentar o potencial de produção de pasto, de gerenciar a produção de pasto da propriedade e de se organizar também esse pasto para ser utilizado, a sobra de pasto que a gente vai conseguir produzir na época chuvosa, deslocar para ser consumido na época seca. Então, pasto contínuo é uma pecuária do passado, uma pecuária que vai se apagando, vai desaparecendo, conforme as pessoas conseguem entender e aplicar as técnicas que nos permitem fazer a rotação de pastagem. Então, sem dúvida nenhuma, façam rotação de pastagem e vocês terão melhores manejos tanto no inverno quanto no verão. Beleza. E nessa época, André, pode acontecer e aparecer as
plantas invasoras, né? Então, como você faz um controle efetivo e prático dessas plantas invasoras? Sabe, Luana, que até nesse tema de controle de plantas daninhas, o fato de a gente ter a propriedade dividida em diversos piquetes facilita, porque a gente pode colocar, vamos imaginar uma situação que facilitará demais o controle. Eu vou colocar os animais num determinado piquete, eles vão ficar ali 1, 2, 3 dias, vão comer todo o pasto que está naquele piquete, e o que vai sobrar para trás são plantas, as ditas plantas daninhas. Então, o pasto ele foi eliminado, quer dizer, ele está rebaixado, eliminado não, está rebaixado, e as plantas daninhas estão expostas. E aí vai do tipo de controle que se deseje. O mais comum é o controle químico, né? Mas a aplicação pode ser feita em área total, se for uma infestação muito grande, ou localizada, se for o caso de uma infestação de poucas plantas ali, que estejam num canto ou do outro do pasto. Mas o mais importante é que o pasto não estará fazendo o chamado efeito guarda-chuva sobre as plantas daninhas. Se a gente fizer uma aplicação de herbicidas enquanto tem folhas de pasto muito altas, aquele herbicida vai cair no pasto e não vai cair na planta-alvo, que é a planta daninha que está atrapalhando. Da mesma forma, se a escolha, em vez de ser aplicação de herbicida, for um controle mecânico dessas plantas daninhas, a gente tem a opção de roçada, onde uma roçadeira vai entrar, não vai tocar no pasto, porque o pasto foi rebaixado pelos animais, e a gente consegue fazer a limpeza mecânica daquele piquete. E isso também permite, o fato de a gente estar usando, de estar saindo do piquete e após a saída dos animais fazer a limpeza do pasto, permite que se organize, inclusive, a quantidade de mão de obra ou a quantidade de máquinas que vão ser utilizados a cada ritmo de troca de pasto. Então, se eu estou trocando o piquete todo dia, eu preciso ter uma capacidade de limpeza daquele piquete durante um dia. Se eu troco de 2 em 2 dias, de 2 em 2, 3 em 3 e assim por diante. Então, efetivamente, essa época chuvosa, a gente tem também chove, né, para as plantas daninhas, não chove só para o pasto, e realmente as plantas daninhas elas acabam sendo bastante problemáticas. Eu lembro aí de Alagoas, uma que incomoda muito todo mundo, que é o mata-pasto, que aparece com grande velocidade, né? A gente chama o mata-pasto aqui no centro-oeste de fedegoso. Então é uma planta daninha que, apesar de secar quando chegar o verão, ela cobre muito a área de pasto e ela pode provocar danos significativos nessa época. Outra que acontece também de ser um problema em algumas áreas, especialmente na zona da mata, é a malva, né? Aí tem uma coleção de malvas com vários nomes e apelidos, né? E todas elas também costumam ser bastante problemáticas. Então, quando a gente faz o manejo de pasto adequadamente, vai facilitar bastante a limpeza do pasto posterior à saída dos animais. Aí é uma pergunta justamente sobre isso. Na hora da limpeza do pasto, o uso do herbicida, quando colocado, ele deve ser aplicado de uma maneira mais totalizada ou localizada? A gente deve dar preferência à aplicação localizada, claro. Mas, em alguns casos, a infestação da área não permite ou melhor dizendo, a infestação da área é tão grande que a aplicação tem que ser total, né? Inclusive, tem que se até avaliar, num caso desses aí, se o melhor é fazer uma aplicação em área total, ou se o melhor é fazer uma roçada primeiro, para eliminar as plantas velhas, o mato velho, e fazer uma aplicação posterior numa rebrota daquelas plantas daninhas, de maneira que a gente consiga utilizar doses menores de herbicida com uma efetividade maior.